Olá, queridos alunos do primeiro ano, boa tarde. Gostaria de felicitar a todos, dar as boas-vindas, né, a essa aula, que será a aula 4 de História. Desejar que todos estejam aí desfrutando de ótima saúde, disposição, e brevemente nós estaremos juntos. Então, dando continuidade aí ao nosso programa de História, na aula passada, nós estudamos a civilização egípcia, né? Então, aquela civilização apaixonante que surge ali no norte da África, às margens do rio Nilo, né? Então, nós teremos aí uma civilização que vai criar uma cultura própria, característica, criará uma religiosidade também que vai movimentar a vida das pessoas. Vimos aí a construção das pirâmides, enfim. Agora, nós daremos continuidade estudando uma outra civilização tão importante quanto a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, que também nós estudamos, que é a civilização grega. Nós vamos estudar nesta aula a Grécia Antiga. Na verdade, queridos alunos, a gente vai fazer uma divisão. Então, o professor dividiu essa aula, na verdade, esse conteúdo sobre a Grécia Antiga, em duas aulas. Então, porque são muitos conceitos sobre a Grécia. Então, nós vamos estudar algumas questões nessa primeira aula, e na próxima aula de História a gente vai concluir, então, os estudos aí acerca da Grécia Antiga. Então, olhem só, é importante nós destacarmos geograficamente onde está localizado, então, a civilização grega, a Grécia Antiga. Então, a Grécia, primeiro, né, a Grécia como nós conhecemos, o país Grécia, que se tornou um país independente, um estado, uma nação, em 1829, nem sempre foi desta forma. Então, a Grécia nem sempre foi um país único. Na verdade, o mundo grego, a Grécia Antiga, ela era formada por um conjunto de cidades-estados espalhados pelo mar Mediterrâneo. Então, olhem só, eu trouxe aqui para vocês esse mapa que mostra aqui o Império Grego, a Grécia, o mundo grego, né? Então, observe que nós estamos aqui, olha, a Europa está aqui, certo? Aqui nós temos a África, o Egito está aqui, né? O norte da África está localizado aqui. Aqui está localizada aquela região que nós estudamos, a Mesopotâmia. E a Grécia, o mundo grego, ele vai surgir aqui no Mar Mediterrâneo, às margens aqui do Mar Mediterrâneo. Então, se constituirá milhares, centenas de cidades, estados, que compunham uma única civilização, que é essa civilização grega. Então, nós estamos falando aqui de cidades-estados que vão surgir às margens do Mar Mediterrâneo, certo? Olhem só, galera, quando a gente fala de Egito, de cara vem na nossa cabeça aquelas praias paradisíacas. Ai, desculpem, tem um errinho aqui, ó, mas é civilização grega, tá? Não é egípcia. Então, aqui nós temos aquelas imagens, né, do litoral grego, que são palco de filmes, são paisagens que são palco para o cinema, para novelas, palco para séries, porque, de fato, a Grécia, o litoral grego, é realmente muito, mas muito bonito. E qual que é a característica da Grécia, a característica desse litoral que será ocupado por esse mundo grego? Então, o relevo, ele é um relevo acidentado. Então, nós estamos falando, por exemplo, de penhascos, né? Que quando você olha, você vê o mar, esse mar azul turquesa, coisa mais linda. É uma região escarpada, né?
com um terreno bastante acidentado e que fará com que os gregos tenham contato com o mar, tenham contato com o mar Mediterrâneo. Então, essa geografia acidentada do mundo grego vai favorecer os gregos, impulsionará os gregos às navegações, ao estabelecimento de comércio por todo o mar Mediterrâneo. Então, ó, essas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês, elas estão aqui, olha, certo? No mar Mediterrâneo. E aí, pessoal, algo fantástico aconteceu aqui no mundo grego. Por quê? Nós estamos falando de diversas cidades-estados com modelos políticos próprios, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que em Atenas você tinha um sistema político chamado democracia. Ó, fica a dica, registrem. Democracia é um sistema político, certo? Em que o povo ele decide o curso da sua nação. O Brasil, sistema presidencialista democrático, né? Então, isso significa que os gregos criaram a ideia de democracia, certo? Mas, voltando aqui sobre a região. Então, em Atenas, você tem um sistema político chamado democracia. Numa cidade vizinha, Esparta, você tinha uma monarquia dual, uma monarquia com 2 reis. Isso significa que cada cidade-estado tinha uma forma particular de governar, né, de se governar. Porém, esse isolamento em cidades-estados, eles não impediram que se criasse nessa região uma cultura única. Qual que é o nome dessa cultura única? Se chama Hélade. O que é essa Hélade? A Hélade é uma espécie de sentimento de pertencimento. É um sentimento de que eu pertenço ao mundo grego. Portanto, eu sou grego. E os demais que não são gregos? Para o grego, os demais são bárbaros, são selvagens. Então, é criado, mesmo existindo toda essa questão geográfica, né, do distanciamento das cidades-estado, mesmo existindo essa questão aí de cada cidade-estado ter uma característica política comum, particular, nós temos uma cultura muito forte entre todos aqueles que viviam nessa região aí do mundo grego. E esse sentimento é o sentimento chamado Hélade, que é justamente aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao mundo grego, eu sou grego, então eu sou o cara. A cultura, essa Hélade, ela foi facilitada por quê, galera? Mesmo diante de muitos dialetos, existia uma mesma língua, o grego. Então, as pessoas de diversas cidades e estados, elas conseguiam se comunicar, mesmo tendo dialetos particulares. Uma outra questão importante, a Hélade trouxe isso, né? Costumes e tradições semelhantes. Então, naquele mapinha que eu mostrei para vocês, com diversas cidades e estados, todos os habitantes dessas cidades e estados tinham os mesmos costumes, as mesmas tradições, tinham a mesma religião, né? Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho, vamos comentar um pouquinho sobre a mitologia grega. Mitologia grega, mitologia para nós, mas para os gregos não eram mitos. Tratavam-se de deuses, né? Por exemplo, o Zeus, que era o deus fundamental, né? Artemis, a deusa da caça, da fertilidade, Poseidon, deus dos mares, e tantos outros deuses que nós vamos comentar. Mas é importante destacar isso. Então, toda essa colcha de retalhos, né, de diversas cidades e estados, elas não foram um empecilho para se criar uma cultura única, que é justamente essa cultura
grega, esse sentimento de pertencimento ao mundo grego. E aí, olhem só, galera. Tá, professor, mas quando que o mundo grego passa, então, a surgir? Na verdade, mais ou menos no século 20 antes de Cristo, século 20 antes de Cristo, a gente está falando aí de 1901, certo? A 2000 antes de Cristo. Então, gente, nós estamos falando de quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, pastores, né, seminômades, o que é isso? Eram aqueles homens que criavam cabras, que criavam pequenos animais, caprinos, né, pequenos bovinos, e que pastoreavam, buscavam regiões férteis onde ele poderia alimentar os seus animais, os seus rebanhos. Então, esses pastores chamados pelasgos, eles começaram a se fixar nessa região aí, mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo. A partir da fixação dos pelasgos, outros povos chegaram, né, à região. Houve o deslocamento, principalmente, de povos vindos lá da Ásia, da Mesopotâmia. Por exemplo, os aqueus, deixa eu colocar aqui, cursor, deslocamento dos aqueus, dos eólios, dos jônios, dos dórios. Então, todos esses povos passaram a migrar para essa região. E aí, olhem só, nós teremos, então, uma cidade-estado crescendo e se tornando muito poderosa. Então, essa cidade-estado chamada Creta, eu vou mostrar para vocês no mapa onde está localizada a Creta, ela vai começar a dominar a região, certo? Ela vai estabelecer um domínio sobre as demais cidades-estados. Como que esse domínio se dá? Por meio do comércio, por meio da cobrança de impostos. Então, a cidade de Creta, que é uma ilha, né, ao sul ali da região do Império Grego, a cidade de Creta vai dominar essa região até mais ou menos o século 25 antes de Cristo, que dá mais ou menos 2401 até 2500 antes de Cristo. E aí, galera, olhem só, aí surge uma outra cidade-estado chamada, então, cidade de Micenas, que vai passar a ser a cidade mais poderosa, né? Então, ela vai dominar a região até mais ou menos o século XI antes de Cristo, dando aí mais ou menos 1001, né, antes de Cristo. Essa cidade ela vai ser importante porque, principalmente, questões ligadas a manifestações artísticas serão muito fortes aqui em Micenas. Aí nós teremos um período de trevas, que na verdade a historiografia, a arqueologia não sabe o que aconteceu. Há, na verdade, um declínio dessa civilização, né, entre o século XI a.C. e o século VIII a.C., né? Nós estamos falando aí de mais ou menos 300 anos. Então, há um período de esvaziamento das cidades, um período de ruralização, mas a partir do século VIII a.C. surge, então, a civilização grega que nós conhecemos. Essa civilização repleta de grandes cidades-estados, com uma produção cultural muito forte, né, com contribuições que perduram nos dias atuais, nos dias de hoje, né, perduram até os dias de hoje. A gente vai ver na próxima aula quais são essas influências aí. Tá, professor, mas como que surgiu, então, as cidades-estados, né? Então, deixa eu voltar aqui no mapa. Como que surgem todas essas cidades-estados aqui? Aqui é Creta, tá? A ilha de Creta. Micenas está localizada aqui nessa região. Como que surgiram essas cidades-estados? Então, olhem só, na verdade, as cidades-estados, antes do surgimento das cidades-estados, você tinha uma organização dessas pessoas baseadas em tribos. Essas tribos eram conhecidas como oikos. Então, o conjunto de oikos,
né, de tribos, deu origem, portanto, às cidades-estados. Então, vamos pegar um exemplo. Então, vamos pegar o exemplo de Diadema. Várias tribos, essas tribos compunham aí o território que corresponde à cidade de Diadema hoje. A união dessas várias tribos, que eram famílias, né, que tinham uma ligação intrafamiliar muito forte, os oicos. Então, a união de todas essas tribos deram origem às cidades. Por que é chamada cidades-estado? Porque ela tem uma característica de cidade, tem uma delimitação geográfica, como as cidades que nós conhecemos, né? Mas ela tem uma característica de estado, de país. Por quê? Cada uma tem uma organização política própria, cada uma tem uma lei própria. Isso significou o quê, gente? Essas cidades-estados, elas eram politicamente autônomas. Isso significou o quê? Que cada uma administrava a sua cidade da forma como achava melhor. Então, você não tinha um poder central como no Egito, que você tinha lá a figura do faraó. Aqui não. Em cada cidade-estado, você vai ter uma forma de representação, uma forma de organização política dessa cidade. Por isso, elas eram autônomas. Na maioria das cidades-estados, certo? A decisão política era realizada aí, era tomada pelos cidadãos livres. E nós vamos ver quem eram esses cidadãos. Então, a cidade-estado, elas se organizaram, elas surgiram a partir da união do conjunto aí de tribos. Logo, nós temos aí o surgimento, então, das cidades-estado. Do que essas cidades-estado viviam? Basicamente, galera, da agricultura. A produção de duas coisas maravilhosas. O vinho, certo? Então, são os gregos que vão inventar o vinho, e a produção do azeite. São os gregos que inventaram o azeite. Então, a produção de vinho e azeite será basicamente aí, então, a atividade econômica do mundo grego. Havia troca de produtos com outras regiões. Por exemplo, os egípcios compravam madeira lá dos fenícios, que é o atual Líbano. Os gregos compravam papiro lá dos egípcios. Então, os gregos estabeleceram, né, um rico comércio com outras regiões. Existia comércio entre as cidades-estados, mas também comércio com outras regiões do planeta. E aí, olhem só, galera, a gente está acabando, tá? Eu vou, aqui nesse slide que eu preparei para vocês, tem aqui duas cidades-estado gregas, né? Que são muitas vezes foram inimigas, né? Atenas e Esparta. E essas cidades-estado, só para vocês entenderem, né? Eu coloquei aqui algumas características. Elas estão basicamente aí na mesma região, mas possuem características fundamentalmente diferentes. Por exemplo, galera, sociedade. Em Atenas, nós temos uma sociedade extremamente desigual, certo? O que isso significa? Você tem uma minoria muito rica e a grande maioria sem absolutamente nada, além dos escravizados. Então, aqui nessa sociedade, nós temos, basicamente, esses grupos sociais aqui, olhem, gente. Nós temos os eupátridas, que eram cidadãos livres, portanto, eles participavam da política de Atenas. Os eupátridas estavam no topo da pirâmide social. Abaixo deles, nós temos aí os demiurgos, que eram comerciantes e trabalhadores. Depois, os estrangeiros, que eram mal vistos, né, pelos gregos, os chamados metecos. Os tetas compõem ali os trabalhadores livres e braçais. E, por último, nós temos aí os escravizados. Do outro lado, em Esparta, nós temos aqui a elite dessa cidade-estado,
se chamava espartanos, né? Então, quem eram os espartanos? Ricos proprietários de terra e homens que se dedicavam à guerra, às guerras de conquista. Portanto, nós estamos falando de uma cidade, Esparta, que possui uma característica bélica. Ela buscava sempre a guerra para se manter. Abaixo dos espartanos, nós temos os periecos, que eles tinham uma liberdade limitada, eles formavam uma espécie de classe média aí da sociedade espartana. Abaixo nós temos os ilotas, que eram servos, né? Então, o Estado emprestava um pedaço de terra para os ilotas, que não tinham propriedades, e aí, em troca disso, eles pagavam impostos. E também nós tínhamos aí a figura dos escravizados. Economia. Esparta Atenas vivia do comércio, principalmente de azeite e vinho, e também do comércio de artesanatos. Por exemplo, a produção de vasos, a produção de cerâmicas, a produção de estátuas, né? Então, isso fazia parte aí também da economia de Atenas. Os espartanos viviam fundamentalmente da agricultura. Política. Aqui em Atenas, são eles que inventarão a democracia. Então, qual que era o sistema político aqui de Atenas? A democracia. Quem participava das decisões políticas da cidade? Os considerados cidadãos livres, ou seja, os eupátridas, aqueles que eram muito ricos. Do outro lado, nós temos uma monarquia dual. Por que monarquia dual? Em Esparta, você tinha um rei que permanecia na cidade e cuidava da administração da cidade. Cuidava das obras, da cobrança de impostos, enfim. Um outro rei espartano, ele dedicava a sua vida a liderar os exércitos. Então, nós temos aqui a figura de dois reis. Um que cuida da cidade e o outro que lidera o exército. E, por fim, galera, quais foram os povos que deram origem aqui a essas cidades? Atenas, os jônios, e Esparta, os dórios. Para encerrar, gente, como que vai se consolidar aqui, então, a democracia ateniense? Então, a democracia ateniense, ela surge aqui com Drácon, né, que foi um líder ateniense importante. Então, ele vai fazer algumas reformas, e aí tudo isso acontece em 621 a.C. O que ele faz, galera? Ele estabelece que o conjunto de cidadãos livres, que era formada somente pelos eupátridas, homens ricos, poderiam, então, votar. Aí Solon, em 594 anos antes de Cristo, ele traz uma série de transformações na democracia. Primeiro, ele vai decretar o fim da escravidão por dívida, uma coisa que ele decreta. Ele vai permitir a participação política de cidadãos desfavorecidos. Ele cria um sistema monetário, ele padroniza pesos e medidas. Clístenes, em 508 a.C., ele consolida o regime democrático, né? Então, o demo, povo, né? Ele vai consolidar esse direito para os conhecidos, aqueles que eram considerados cidadãos, e ele vai garantir a participação política desses cidadãos. Péricles, que é o último grande reformador do sistema democrático, ele vai, na verdade, criar aí o apogeu da democracia ateniense. Então, ele vai possibilitar, o Péricles, grandes obras, né, lá em Atenas, e ele vai garantir, então, a participação política daqueles que eram considerados, então, cidadãos. Quem que eram os cidadãos, gente? O cidadão ateniense, ele tinha que ser, né, para ser cidadão, ele tinha que ser um homem livre, nascido na Grécia, ser filho de pai e mãe
gregos. Além disso, esse homem, esse cidadão ateniense, para ser cidadão, ele tinha que ter propriedades, ele tinha que ter riqueza. Então, aquele que era rico e que era, então, cidadão, que era considerado um cidadão, ele poderia, então, participar votando nas decisões políticas da cidade de Atenas. E a democracia ateniense, ela inspirou o mundo ocidental. O Brasil, ele vive democracia graças, então, à criação aí dos atenienses. E é isso, gente. Desculpem, eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui na nossa aula, mas é que o mundo grego realmente nos inspira demais. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí a atividade com todo carinho, dedicação. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, entre em contato com o professor. Um grande abraço a todos. Obrigado.